Para entender a Revolução Russa, precisamos compreender como era a vida dos povos subjugados pelo Império Czarista. A Revolução Russa foi mais do que um choque de ideologias. Foi o resultado de décadas de fome, de frio e de um esgotamento físico e mental que atingiu milhões de pessoas. Estudar esse período é mergulhar nas questões concretas que a polícia czarista ignorava. As lutas operárias e a organização dos sovietes vão além de eventos espontâneos. Foram respostas diretas a uma existência que se tornou insuportável. A revolução, então, nasceu para fazer dessa vida suportável. A Rússia era governada com punho de ferro pela dinastia Romanov. Era um império marcado por contradições extremas. De um lado, uma nobreza que vivia em um luxo comparável ao das cortes europeias, do outro, uma estrutura semi-feudal, onde a repressão era a solução a qualquer reivindicação proletária. Lenin afirmou que na Rússia havia 8 modos de produção explorando as classes que trabalhavam. Nesse sentido, a exploração tinha um caráter reticular, multidimensional, atingindo a todos os que trabalhavam, de diversos ângulos possíveis e imagináveis. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia seguia um caminho peculiar. Enquanto as grandes cidades viam o surgimento de indústrias modernas e o acúmulo de capitais por elites financeiras, a imensa maioria do país permanecia estagnada na pobreza e na miséria. O desenvolvimento das forças produtivas na Rússia czarista buscava o fortalecimento do Estado e da aristocracia, não o bem-estar da população. Os grandes empresários e monopolistas da época preferiam se aliar à nobreza czarista para garantir lucros rápidos e proteção política. Isso criava um sistema de exploração em que o trabalhador era esmagado por todos os lados, pela burguesia industrial, que exigia jornadas exaustivas de trabalho, e pela aristocracia, que cobrava impostos abusivos para sustentar o exército e a burocracia imperial. Era um capitalismo que preservava as piores partes da Idade Média. A pressão sobre o povo gerou uma reação lenta, porém constante. Nas cidades, a classe trabalhadora lutava há décadas, organizando greves e reivindicando direitos básicos sob o risco constante de prisão e exílio na Sibéria. No campo, o cenário era ainda mais tenso. Os camponeses, durante séculos, enviaram petições ao czar, acreditando que ele não sabia do sofrimento de seu povo. Imaginavam-no como uma figura distante, quase paternal, que, se informando das injustiças, interviria em seu favor. Essa esperança revelava a persistência de uma fé religiosa na autoridade suprema. Essa situação ilustrava também a profundidade da miséria na era dos czares. Assim, entre a fome e a opressão, mantinha-se viva a ilusão de que o trono poderia, um dia, ouvir os clamores vindo do povo e resolver suas necessidades básicas, o que certamente não aconteceu durante toda a era dos imperadores russos. Com o tempo, essa ilusão foi diminuindo paulatinamente. As súplicas deram lugar à ação direta. Camponeses começaram a ocupar terras que pertenciam à nobreza e a queimar os registros de dívidas dos latifúndios. O povo deixava de pedir e começava a tomar. A situação dos operários nas fábricas e empresas russas não era mais próspera que a do campesinato, e isso pouco a pouco contribuiu para a construção de uma unidade. O operário na cidade e o camponês no campo, embora vivessem realidades diferentes, começavam a convergir para o mesmo objetivo: o fim do sistema czarista. Muitas vezes ouvimos que a servidão foi abolida na Rússia em 1861, mas na prática isso foi uma formalidade jurídica. Evidentemente que não se pode dizer que a formalização não seja um processo importante. No entanto, a terra continuou nas mãos dos grandes proprietários. O camponês, teoricamente livre, não tinha onde plantar e acabava alugando as mesmas terras de antes, pagando com seu trabalho ou com a maior parte da colheita. Isso era feudalismo com um novo nome. O camponês vivia atolado em dívidas e impostos, sem nunca receber um salário real. Na cidade, o operariado nascente sofria com o preço alto dos alimentos causado por esse sistema agrícola ineficiente. O resultado foi uma sucessão de crises de fome e epidemias, que devastaram províncias inteiras,
enquanto o governo continuava exportando grãos para manter o balanço comercial. Essa desigualdade causou uma rachadura profunda na sociedade rural. Surgiram os kulaks, camponeses que conseguiram acumular algumas terras e recursos, tornando-se uma espécie de burguesia do campo. Enquanto isso, a massa de camponeses pobres, incapaz de competir, perdia tudo. Muitos migraram para as cidades, aumentando assim as fileiras do proletariado urbano e trazendo consigo o ódio contra o sistema que os expulsou do campo. As antigas comunidades camponesas, as obshinas, que Marx estudou com tanto interesse, já não conseguiam mais proteger seus membros. A Rússia estava em uma transição dolorosa entre um passado feudal que se recusava a morrer e um capitalismo emergente que nascia de forma violenta e excludente, em favor de potências imperialistas mais desenvolvidas que criavam um cenário de superexploração sobre os que trabalhavam. Nos últimos anos do século XIX, a aristocracia estatal russa integrou-se ao capitalismo de forma direta. Ministros e funcionários do governo tornaram-se acionistas de empresas e ferrovias, uma classe que trabalhava com privilégios em relação à maioria dos trabalhadores. O governo estimulou a entrada de capital francês, britânico e alemão, entregando setores estratégicos como mineração e petróleo a investidores estrangeiros. E uma vez que esse processo se iniciou, o czarismo jamais se desligou dos demais setores imperialistas que o usavam de intermediário para explorar outros países. Ao impulsionar o capitalismo de cima para baixo, o Estado protegeu os interesses da nobreza e das potências imperiais, mas negligenciou as necessidades do povo russo. Essa política criou a dependência e subserviência da nobreza russa a outros estados capitalistas e outras monarquias. Ao ignorar os interesses nacionais e a fome de sua população, o regime czarista começou a cavar o próprio fim e começou a criar o que Lenin viria a chamar de situação revolucionária. O que se viu posteriormente foi o encerramento inevitável de um império que escolheu ser carrasco de seu próprio povo.